você inicia no Flamengo, né? Uma coisa, você achou injusta a tua saída do Flamengo? Você precisava sair, por quê? Isso que o Casa falou é importante, você era um garoto. E houve algumas empolgações, compra de carro, aquela coisa... Ele ri, né? Você sabe o que é que eu estou falando. Eu te pergunto, aquele momento é de um garoto, né? Que viu muitas coisas na vida de uma hora para outra, é titular do Flamengo, e a tua ida para a Europa, o que mudou? Porque você votou outro cara nas declarações. Como é o nome do teu... O Vitor. O Vitor foi importante nessa transformação. Você tá outro cara. É claro que a vida te ensina com o tempo, mas eu vejo outro garoto. Ah, com certeza, né? Eu não acho que tenha sido injusta a minha saída, não acho que tenha sido... não vejo dessa forma. Eu vejo que foi necessário eu passar pelo que eu passei, foi necessário eu passar por aquele processo para que eu pudesse me tornar quem eu me tornei hoje e quem eu vá me tornar mais para frente. E tudo é aprendizado, e aquilo ali foi um aprendizado para mim. E Portugal foi um aprendizado maior ainda, porque eu saí de uma realidade muito grande, que era o Flamengo, para uma realidade que era totalmente fora de um contexto que eu nunca tinha visto, né, no futebol. E eu tive que me adaptar a essa realidade. E aí foi a hora que entrou o Vitor, que eu falei, cara, minha cabeça tá pifando, não tô conseguindo entender a realidade que eu tô vivendo aqui, eu preciso de ajuda. E aí a gente começou a trabalhar muito, começamos a entender quais eram os pontos a ser melhorados, quais eram os pontos a serem estudados, avaliados, e graças a Deus a gente evoluiu bastante, ainda tem muita coisa para crescer, muita coisa para evoluir, a gente vive uma evolução constante, mas eu sou grato a Deus por ter me aberto os olhos num momento importante na minha carreira, porque logo depois surge o Corinthians, e se eu não tivesse preparado, com certeza não estaria aqui hoje. Então acho que isso é muito importante. Você fala o Roberto Falcão, depois do Falcão nós vamos falar do Palmeiras. Você sai de um time com muita massa, Flamengo, e vai pro Corinthians também, uma torcida maravilhosa como a do Flamengo. Eu tive um goleiro no esporte, o Magrão, que era um dos maiores pegadores de pênalti. Eu dia conversando com ele, como é que tu sabe como é que era pra bater? E ele me deu uma explicação, como é que se pega pênalti. Se o cara corria assim, joga lá, se ele fazia assim, se ele chegava... Ele me deu uma explicação que eu queria que tu falasse. Qual é a técnica para pegar pênalti? Eu estudo bastante, né? No Corinthians a gente tem uma equipe de análise muito qualificada. Então, eu procuro ouvir o que eles têm para me passar. Tem muita informação, eles estudam bastante, jogador por jogador, tenta achar padrão de corrida, padrão de alguma forma, para me ajudar. Então, eu procuro ouvir eles, acatar a opinião deles. E, na maioria das vezes, deram certo. Desses 7 pênaltis aí defendidos, na maioria das vezes foram informações. E a minoria foi um pouco de feeling ali da hora. A tentar escolher o canto, da forma que o jogador está correndo, do jeito que ele está, o corpo dele, talvez um pouco mais inseguro e tudo mais. Falar, corpo e tal. Então, são detalhes que às vezes o jogador mostra que está inseguro, ou que ele está muito confiante, ou se ele tem um canto certo, a gente talvez estude aquilo. Hoje, a minha maior técnica é o estudo. Então, mas deixa eu mudar de assunto, Galvão, só ficar nos pênaltis, você vai mudar de assunto. A média deles, de todos os números ali, é a maior, tá? Ronaldo, nosso amigo, a média. Dá 12% ali. Agora, óbvio que tem a importância dos pênaltis. O Cássio pegou pênaltis importantíssimos. Vai classificar ou não vai? Ele agora no Campeonato Paulista, o Palmeiras ia lá empatar. Este é o... Porque às vezes você pega um pênalti num jogo de 3-0 e não passa meio batido. Agora, o goleiro tem que pegar pênalti importante, decisivo, né, Hugo? Quero fazer uma pergunta a você, que eu faço a todos os goleiros. O maior pegador de pênalti que eu vi, me falou na negócio, eu vou matar na hora. O argentino que pegou o pênalti na semifinal contra a Itália, o Goicoechea. Lá pegava pênalti, que era uma coisa, e pegou o pênalti da vida dele na semifinal da Copa do Mundo, na Itália, contra a Itália, lá em Nápoles, e depois no estado de São Paulo, e depois ele foi pra final. Ele me disse uma coisa, porque antes a gente falava assim, na narração, o goleiro não saiu nem na foto, porque o goleiro caiu de um lado, a bola ia pro outro. Aí quando sai antes, o jogador fica esperando para o goleiro sair. Ele me disse assim, eu não saio para lugar nenhum. E pego todo o pênalti que não for muito bem. Sua velocidade, se você parar ali, cara, se o cara não bater muito bem, você chegar na bola. Você tem grande chance de chegar na bola. E os goleiros tentam sair antes. Por que tentam sair antes? Na verdade é porque é difícil, né? A bola é rápida, a batida é rápida, é uma distância bem curta. Se fosse mole, não precisava ser você lá, né? É bem difícil. Então, assim, depende muito da corrida do jogador. Tem jogador que espera a nossa ação para ele definir. E quando a gente pega um jogador que espera a nossa ação, aí é necessário que a gente fique parado ali esperando. O pênalti que você pegou na decisão do Palmeiras, você foi atrás da bola, você não saiu antes. Não, foi... Eu tinha um olha estudo lá, ali, olha lá, saiu junto, ó. Ele já tava com a cara virada pra lá, você saiu junto com a bola. Eu sabia que é ali. Você já tomou pênalti de cavadinha? Você já tomou pênalti de cavadinha? Em jogo não. Em jogo não, só no treino lá? Porque esse tamanho todo ele volta, cara. Não, eu quero saber se o Memphis já treinou cavadinha contra ele, por exemplo. Já treinou. E fez? E fez. Pois é. Ele fazia? Ou você pegava? Ele fez no momento que eu não esperava, na verdade, que ele sempre batia nos treinos fortes, ali depois ele foi, e ele já cavou em todos os goleiros lá do time. Lá, tá vendo? Vamos fazer o seguinte,